Olá pessoal, boa tarde. Exatamente 16 horas, quarta-feira, 19 de agosto. Estamos mantendo a nossa tradição, mais uma live, e essa super importante. Todas são importantes, mas essa é demais. Essa eu estou aguardando ansiosamente faz um tempo, porque vai ser uma conexão Brasil-África, um continente pelo qual nós temos ligações muito fortes, ancestrais, históricas, e o nosso convidado de hoje vem de Moçambique, Dr. Mário Chamo. Então, a partir de agora, vocês que estão entrando aqui, aproveitem para chamar outras pessoas, apertem o coraçãozinho aí, tem um foguete aqui, ó, podem chamar pessoas, blog Debate Aberto. Prazer, meu querido, seja bem-vindo, tá? Não sei quem é a pessoa, é importante colocar o nome, de onde é, mas seja muito bem-vindo as pessoas que estão entrando agora para esta live, que eu considero das mais importantes, porque a gente vai tratar de um continente, a gente vai tratar de um país irmão. Olha aí, o professor Mário Chamo já está na área, já está chegando, que é o nosso convidado de hoje. Nós vamos convidá-lo logo, porque a conexão... Então nós vamos aproveitar e trazer o professor Mário Chamo para essa conversa histórica, ancestral, super importante. Professor Mário, boa tarde, em horário do Brasil. Aqui é boa noite, horário moçambicano, 21 já. 21 horas, que coisa maravilhosa. 16 horas e 2 minutos aqui, exatamente. É isso, professor. 21 e 2 aqui. Uhum. Muito bem. Pronto, professor, é um prazer de novo estarmos juntos. Sim. Olha, esse momento é um dos mais aguardados, né? Eu estava ansioso por essa conversa, porque além da gente se sentir irmãos, né? Nós somos irmãos, países irmãos, continentes Exatamente. irmãos, tem uma ancestralidade, uma história, uma ligação cultural muito forte com a África. Além disso, tínhamos aquela preocupação de que aqui na imprensa brasileira praticamente não se falava nada sobre os impactos da Covid-19 aí no continente africano. Então a gente vai aproveitar, doutor Mário, como sempre a gente faz, antes de lhe apresentar, antes até de lhe passar a palavra, enquanto as pessoas estão entrando, olha aí, ó, grande professor Mário Chamo. Tá? Então a gente pede a vocês... Minha amiga Isabel, boa noite, Isabel, obrigado. Que coisa boa. Olha, as pessoas que estão entrando, aproveitem aí, tem um foguetezinho aí, ó, você clica aqui e sai mandando convite para as pessoas que lhe seguem no Instagram, e apertando o coraçãozinho você vai dando mais visibilidade a essa live que é super importante. Matheus Alves, Omar Quevedo do México, bem-vindo mais uma vez. Cacilda Eugênio, bem-vinda. Todos vocês vão convidando, vão chamando. Minha esposa está aí. Que prazer. Sejam todos bem-vindos. Meu amigo Domingos, a minha amiga Telma, pronto, estão aí. Que coisa maravilhosa, Então, muita gente vai chegar ainda. Então eu peço, ó, Luiz Gabriel aqui do Brasil, eu peço a Luiz Gabriel, eu peço a Ana Luísa, que daqui a pouco estão entrando, eles são meus auxiliares, que mandem convites, que apertem o coraçãozinho, que a gente vai ter fortes emoções hoje. Mas veja, doutor Mário, e para as pessoas que já estão aqui, olha, eu vou trazer dados da Covid no mundo para introduzir a nossa conversa, tá bom? Sim, professor. Dados atualizados que eu coletei agora há pouco, né, no mapa da Microsoft, que é um mapa também confiável, porque ele se baseia no mapa da Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, então os números são similares. Né? Então, no mundo hoje, infelizmente, 782 mil óbitos, e sempre a gente faz isso aqui, a gente presta solidariedade a todas as famílias. Nos Estados Unidos, que é o campeão, infelizmente, dessa estatística macabra, 173 mil mortes, Estados Unidos. O Brasil é o vice-campeão, com 110 mil óbitos. 110 mil óbitos. Não há
muito o que se explicar aí, porque os dois países também trataram a Covid-19 logo no início com um certo desprezo, menosprezaram a gravidade do problema, digamos assim. O nosso presidente, inclusive, chamou de gripezinha, né? 110 Sim. mil óbitos, né? Em Moçambique, que é uma coisa que eu acho que todo mundo quer saber, doutor Raul Manhães de Castro já está entrando aí de Lyon, da França. Interessante. Boa noite. Boa tarde para ele, boa noite. Isso. Moçambique apresenta 19 casos fatais, segundo os dados que eu coletei agora. 19 casos fatais. E aí eu gostaria que o amigo explicasse, né, por que números tão baixos, se a pandemia chegou aí um pouco depois, quando chegou, fique à vontade, mas antes eu quero trazer para todos os convidados aqui algumas informações sobre o querido Dr. Mário. Ele é graduado e mestre em Educação Física em uma universidade lá em Moçambique, né? E doutor em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, nós temos a honra de receber aqui nesta tarde o doutor Mário Chamo, para o qual eu passo a palavra a partir deste momento. Meu querido, muito obrigado pela presença. Em primeiro lugar, agradecer o privilégio de estar aqui, não é? Ao professor Luiz, agradecer ao professor Raul, não é? Que convidou-me, né? Que me passou, que me apresentou ao professor Luiz. Então, conheço o professor Raul já há muitos, há muitos anos, né? Desde 2008, 2009, que foi a primeira vez aí no estádio. A professora Carol Leandro, que ele talvez chegue, é a minha orientadora, não é? E todos os amigos brasileiros que eu fiz fiquei aí 4 anos, então fiz muitas amizades, né? Então, muito obrigado a todos. Indo relativamente à sua pergunta, por que Moçambique apresenta pouquíssimos casos com uma população de 30 milhões, comparativamente ao Brasil, aos outros países europeus? A África apresenta poucos casos, a África no geral. Uma das explicações é que a população africana é muito jovem e essa doença atinge mais os adultos, não é? Tem a ver com doenças associadas. Então, isso é uma das razões. E a África tem história de doenças infecciosas, malária, algumas regiões ébola. Quer dizer, tem um histórico já. Isso possíveis explicações, não fundamentadas cientificamente, né? Então, pode ser que isso explique essa tendência de África apresentar pouquíssimos casos. As outras razões vamos falando, né, ao longo da conversa, né? Então, primeiro falar um pouquinho da África, porque estou aqui para falar da África, não só de Moçambique, não é? Então, a África hoje apresentou 28, até hoje, né? Apresenta 26.289 mortes. Toda a África, todo o continente. Todo o continente africano. Olha, é importante o doutor... Africano. Isso. É importante enfatizar isso, doutor Mário, porque aqui no Brasil, muita gente faz confusão entre África do Sul, país, e África continente. Então, esse dado é de todo o continente africano. Sim, depois vamos aos dados da África do Sul, que é um dos países mais afetados da África, né? Então, a África do Sul que é vizinho, por acaso, é vizinho de Moçambique, né? Então, a África do Sul, nos dados de hoje, ele contabiliza 12.264 mortes, só a África do Sul. Então, quase a metade das mortes pela Covid na África
encontra-se na África do Sul, né? Que é um país vizinho, faz fronteira com Moçambique. Então, a África do Sul é a África do Sul, a África é África, né? Eu conheço essa confusão aí, porque as pessoas confundem a África do Sul com a África, né? Então, a África do Sul é um país economicamente desenvolvido, né? Então, outros países africanos mais afetados é a África do Norte, é o Egito, lá na África do Norte, né? Então, o Egito é o segundo país com mais vítimas mortais, depois da África do Sul, né? Com cerca de 5 mil mortes. Então, esse é o segundo país, né? Depois vem a Argélia e a doença começou mesmo no Egito. No 14 de fevereiro, o primeiro caso foi no Egito e depois na África subsaariana. É preciso também realçar isso. Existe a África do Norte e a África subsaariana, que é a África negra, que compõe a maior parte dos países africanos. A África branca, que é a África do Norte, só são 5 países, que é Argélia, Líbia, Tunísia, Egito e Marrocos. Então, aí também estão localizados vários focos da doença, né? Então, a Nigéria já é um dos 5 países mais afetados do continente africano. Então, olhando para os países daqui, os países falantes da língua portuguesa, existem os países que falam português, que é Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, tudo colônia portuguesa. Angola São Tomé e Príncipe também? São Tomé e Príncipe, né? Então, temos Angola com 90 mortos, Cabo Verde 36, Guiné-Bissau 33 mortes, Moçambique 19, São Tomé e Príncipe 15 mortes, por conta da Covid-19, né? Então, falando de Moçambique, um pouquinho do Moçambique, então, já dissemos que Moçambique teve 19 óbitos, tem neste momento 3.045 casos confirmados, confirmados pelo teste, né? Então, em Moçambique, para se lutar contra essa doença, o governo decretou o quê? Decretou o estado de emergência. No dia 1 de abril, né? O que aconteceu com esse estado de emergência? Encerrou-se as fronteiras, né? As fronteiras internacionais, impediu-se todas as atividades públicas que promoviam agrupamentos de pessoas como escolas, eventos religiosos, desportivos e culturais. Ficou encerrado a partir de 1 de abril. Então tivemos a emergência, depois tivemos 3 prorrogações, né? Tivemos a primeira, cada emergência durava 1 mês, né? Tivemos a primeira, a segunda, a terceira, e hoje estamos numa outra emergência neste momento. Então, o governo também aconselhou seus cidadãos a praticar distanciamento social no âmbito da emergência, lavagem das mãos, uso das máscaras, não é? Mensagens para ficar em casa, não é? Tal como acontece em muitos países para evitar a contaminação pela doença, né? Uma pergunta. Sim. Perdão. O governo seguiu a orientação da Organização Mundial de Saúde? Respeitou isso? Sim, respeitou. É um dos países mais elogiados, né, por ter entrado. A professora Carol Leandro entrou agora. Boa noite, professora Carol. Aê, boa tarde, no horário do Brasil. Não, ela está aí com vocês, está aí em Recife. Sim. Sim. Então, está às 4 aí com vocês. Ela está às 4 aí, né? Entendi. Então,
Sim, sim. Sim, a Moçambique segue rigorosamente ah, as recomendações da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, o que aconteceu com isso? Limitação do exercício físico, né? Isso pode ter tido consequência nas doenças cardiovasculares não transmissíveis, né? Nós sabemos que o exercício físico colabora no combate a essas doenças. Então, foi impedido a prática do exercício físico. Então, o efeito da limitação de exercícios causado pelo fechamento de academias, né, clubes desportivos e o slogan fica em casa, pode ter impacto negativo, né, na saúde. E um facto a ter em conta é que as pessoas já não vão ao hospital, tem medo, né? As pessoas doenças crônicas, né? Eu tenho a minha mãe é velhinha, eu levava ao hospital sempre, já nunca mais foi, desde que começou a pandemia. Ela nunca mais diz, meu filho, eu não posso ir lá buscar outras doenças, né? Então, uma das consequências dessa emergência é isso, né? É que as pessoas ficaram com medo de ir ao hospital, né? E com consequências que isso pode trazer. Mas, graças a Deus, não temos acompanhado casos graves de surgimento de muitas mortes neste momento. Então, a minha equipe fizemos se a pessoa quiser perguntar algo, pode perguntar. Não, eu tenho uma dúvida que é em relação ao negacionismo. Eu não sei como é que vocês chamam aí. Aqui no Brasil, a gente chama de corrente negacionista. Nós tivemos um grupo nos Estados Unidos, inclusive nos Estados Unidos fizeram até protesto contra enfermeiros, veja, lá em Nova York. Aqui também apareceu um grupo aqui negando ou minimizando os impactos negativos da Covid. Vocês também enfrentaram ou enfrentam esse problema aí em Moçambique? Não, o que tem havido aqui é desobediência, né? Não querer ficar em casa. Ficar em casa é sempre chato. As pessoas não gostam, têm tido problema com a polícia. Quando foi anunciado o primeiro caso, acho que foi em março, não me lembro bem a data, 22 de março, estou recordado, a situação foi de pânico, grande pânico, não é? Por quê? A gente via as mortes na Itália, um país com um sistema de saúde altamente avançado, e perguntavam, e nós? O que vai ser de nós? Aqui, né? A gente pensava a mesma coisa. Sim, sim, sim. Então, uma das doenças tidas mais sérias que eu vi é esta. O moçambicano acatou, teve medo, não conseguiu cumprir. A gente vai falar por quê. O porquê deles não... Por que o moçambicano, em algum momento, não conseguiu ficar em casa, não é? Nós fizemos um estudo, eu e minha equipe, o professor Prisca, o professor Daca e outros, o professor Dr. Damasceno, que está em vias de ser publicado, esse estudo. Né? O objetivo era avaliar o grau de cumprimento, não é, das medidas decretadas pelo estado de emergência em Moçambique, né? Então, esse estudo já está na revista, em vias de ser publicado, aguardamos a resposta, não é, por parte do governo. Quase todas as pessoas inquiridas declararam que costumavam sair com frequência de casa, né? Outros diziam que saíam 2, 3 vezes, né? Então, qual é o motivo deles saírem? Trabalho, vendas e compras. Foram os principais motivos deles saírem de casa. É preciso salientar que em Moçambique, muitos vivem da renda imediata. Tem que sair, tem que para buscar o alimento diário, tem que sair para fora para pôr pão na mesa. É difícil que as pessoas fiquem em casa. No caso do Brasil, a mesma situação do nosso país aqui. É uma situação similar, né? Sim, a questão da máscara, aquele artigo que o professor me enviou, a máscara está
as pessoas aceitaram colocar a máscara, não é? Disseram que tem água e sabão para lavar as mãos, isso não era problema. Isso eu estou a falar do resultado que encontramos no nosso estudo. Foram afetados redução do salário, perda de emprego, falta de produtos para vender, não é? Para que eles faziam negócio. A atividade física ficou reduzida, já sabemos quais são as consequências de reduzir a prática do exercício físico, não é? Então, essas são as consequências que, portanto, a doença trouxe. O confinamento era a palavra de ordem. Fica em casa. Fica em casa é uma das recomendações mais anunciadas para prevenir a propagação do coronavírus. Que é Duas perguntas. Sim. Olha, duas perguntas, já são 16 horas e 21 minutos. Eu quero agradecer a presença de todos, inclusive registrar a presença aqui da doutora Carol, da Universidade Federal de Pernambuco, que eu não conhecia, né? Mas aí o doutor Raul fez aí a apresentação dela, né? E foi muito interessante essa presença, é muito importante a presença dela aqui, a presença de todos que estão entrando agora. Tem gente que lida com saúde, tem pessoas que atuam em escola pública, tem professores aí, tem gente aqui do Nordeste, inclusive da Paraíba, de Campina Grande. A gente agradece a presença de todos. Mas assim, eu aproveito, antes de abrir a caixinha de perguntas aqui, que já tem duas perguntas, para lhe fazer o seguinte questionamento. Aqui no Brasil, nós temos um sistema de saúde chamado SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Esse Sistema Único de Saúde já foi agredido, mal falado, até hoje tem gente que fala mal dele em diversas situações, e tem gente até que defende a privatização, ou seja, acabar com o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil. Se não fosse o nosso Sistema Único de Saúde, nós teríamos, com certeza, muito mais vítimas do que esses números atuais que eu divulguei no início dessa nossa conversa. Como é que funciona o sistema de saúde em Moçambique? Sim, nós temos dois tipos de sistema de saúde, saúde pública e privada, né? Então, nós temos vários centros espalhados, não é? Não temos um sistema como esse aí no Brasil. Então, nós temos o atendimento público, onde a pessoa fica doente e vai. Se ele não é um sistema específico delineado, assim, como o CGI. O atendimento é igual, claro. Quem tem mais dinheiro vai ao privado, quem tem menos posse vai à pública, não é? Portanto, não temos um sistema como o vosso aí. Quem caminha para o médico é um enfermeiro, né? Diz, isso aqui eu não posso, não posso conseguir, vá para o médico. Né? Portanto, o atendimento é o mesmo. Não temos essas especificidades como o SUS, vocês têm aí. Não temos. Né? Então, não temos nada de especial. Posso dizer que é um sistema generalizado, igual. Sem qualquer tipo de distinção aqui em Moçambique. A outra pergunta, não sei. Sim. Não, eu só fiz... Na verdade, era essa, e a outra pergunta era relacionada ao sistema de saúde. Eu assisti um documentário sobre Moçambique que falava que vocês tinham uma prática de medicina alternativa muito forte. Sim. Procede essa informação? É isso? A medicina tradicional existe, né? Chamado Associação de Médicos Tradicionais. Sim, existe essa prática. Isso é africano, né? O africano também tem tido esse tipo de tratamento tradicional, mas não o que funciona ali é empirismo. O médico tradicional ele cura por experiência. Ele não tem como avaliar, não tem como medir a glicemia, não tem como fazer raio-x. Então, carece de tudo isso. Eles curam, mas é mais por experiência mesmo. Então, é uma medicina que
as pessoas recorrem porque há casos de que na medicina convencional a pessoa não consegue, a pessoa vai para lá, pode dar certo, pode não dar certo. Portanto, não existe essa coisa de fazer o teste de sangue, sei lá, para ver o que a pessoa tem. Você só explica, ele diz, só pode ser isto. E às vezes pode não ser aquilo. Mas é muito forte a medicina, as pessoas usam aqui. E para a Covid-19, nada. Eles já disseram que não tem solução, eles já apareceram publicamente e disseram que não tem solução. Eles encaminham para os especialistas, né, Exatamente. Mas pronto, ainda não temos muitos casos, assim, muitos casos aqui são assintomáticos. Muitos casos. Muitos casos. No momento já temos 13 internados padecendo até hoje. Neste momento temos 13 internados com Covid-19, padecendo de várias doenças associadas. No país todo. Olha, o doutor Raul está fazendo um comentário aí, eu vou ler, porque foi ele que colocou, viu? Ele colocou, ó, medicina tradicional é igual a feitiçaria. Eu estou lendo o que ele escreveu. Aqui no Brasil, a gente também tem essa medicina, né? Assim, as pessoas vão, algumas pessoas que têm, que são chamadas aqui de curandeiras e tal, e fazem benzedeiras, né? Sim, é mais ou menos isso, é isso. Doutor Mário, vou abrir agora as perguntas, tá bom? Temos 4 perguntas aqui na caixinha. As pessoas que estão entrando podem deixar perguntas e comentários aqui. Vamos lá. Primeira, a Flávia, de Campina Grande, Paraíba. Aqui faltou o medicamento Relquinol, que é a cloroquina, revectina, amoxicilina, etc. Faltou aí. Essa Flávia Ribeiro, ela trabalha com medicamentos. Inclusive, é uma especialista no assunto. Bom, deixa eu passar mais uma, porque aí o senhor responde pelo menos de 2, né? Sim. Doutor Raul. Ela perguntou se faltou lá também. Tá. Flávia está perguntando se faltou aí também esses medicamentos. E a pergunta do doutor Raul. Existem muitas faculdades de medicina em Moçambique? Depois eu trago as demais perguntas. Pois não. Sim, a questão polêmica, a questão cloroquina, né? Então, nós não tivemos... a cloroquina aqui é histórica em Moçambique, porque já usamos muito ela, malária, por causa da malária, porque Moçambique é um país bastante afetado pela malária. É um medicamento muito conhecido, né? Como eu disse, aqui não se recorreu muito à cloroquina. Eu não sei se ainda existe aqui. Não assistimos isso fora, no Brasil assistimos. Não chegou de faltar porque nem houve procura, né? Como eu disse aqui, muitos casos relatados são assintomáticos, são poucos casos que precisam de atendimento especial, problemas respiratórios agudos. Então, a cloroquina nunca faltou. Sinceramente, não sei se neste momento existe, né? Mas não chegamos de ver a procura de cloroquina aqui. Mas é um medicamento bastante conhecido aqui. Eu já tomei umas 3, 4 vezes, 2 vezes, quando era bem mais jovem, né? Então, o moçambicano conhece bem os efeitos deste remédio para a malária, né? Sim. Então, nunca faltou. Eu não sei se... talvez não exista no mercado, por enquanto. Talvez. Agora a pergunta do Dr. Raul em relação à quantidade de faculdades de medicina. Sim. Não são tantos. Temos a Universidade Histórica, o EM, no Norte, não temos muitas, talvez 3, 4 faculdades. Não são tantas. Agora não posso precisar não posso dizer o número das faculdades. A minha universidade ia abrir, mas depois teve alguns problemas organizacionais. Mas não são tantas assim. Mas existem. Talvez 5 universidades. Pode ser que
estejam a lecionar o curso de medicina. Uhum. Deixa eu trazer aqui outras perguntas e comentários. Dr. Raul pergunta: há a utilização de máscaras? Como? O ministro da Saúde de Moçambique é médico? Ele está perguntando isso porque aqui no Brasil o nosso ministro da Saúde não é médico. Não é médico e, em muitos casos, o próprio presidente da República se mistura com a população sem nenhuma proteção, o presidente do Brasil. Então, eu acho que essa pergunta do Dr. Raul tem a ver com isso. Olha, e tem um historiador, o professor Felipe, que aqui ele mora no sertão do Pajeú, não sei se o amigo chegou a conhecer. Ele pergunta o seguinte, é mais na parte histórica, cultural. Como é que vocês lidam com o etnocentrismo que teima em subalternizar a África? O etnocentrismo. Eu acho que em relação à Europa, a relação África-Europa, né? A gente está... Saúde e depois história, cultura. Fica à vontade, doutor. Sim, a questão do Sr. Raul é a questão de se o ministro é médico. Eu penso que o ministro Armindo Tiago é médico. Eu acho que a informação é essa. Ele é médico, não é? A questão de máscaras. Se estiver enganado, alguns moçambicanos estão aí, vão me corrigir. Sim, mas eu acho que todos os ministros moçambicanos, até aqui que eu sei, foram médicos, né? Uhum. Acredito que ele também, né? A questão das máscaras são uma coisa que o moçambicano... Aqui é bom que se fique registrado, nós não temos ministro da Saúde, apesar das 110 mil mortes. Sim, sim. Até a minha estudante está dizer que não é médico. Então, ela vai dizer que ele é especialista em quê, Thelma? Thelma é especialista em quê, o ministro Armindo? Bom, ela vai por ali, depois vai por ali embaixo. Tudo né? bem, Mas provavelmente seja o primeiro ministro que eu sei que não é médico. Todos que passaram por esse ministério são médicos, né? Agora, né? Então, a Marnel diz assim, a outra estudante diz assim. Agora, é uma contradição. Gerou-se uma polêmica agora, é ou não é mesmo? Mas todos os ministros do passado eram médicos, né? Então, a questão de máscara. Bem, o moçambicano conseguiu portanto, a máscara está sendo bem usada em Moçambique. Você não entra em nenhuma farmácia, nenhum banco, sem uso de máscara. Tanto que o autor daquele artigo que o professor me enviou admirou isso. Isso é uma coisa que o moçambicano aceitou, acatou, é o uso da máscara, né? Sim. Então, respondendo à pergunta do ministro, é médico, sim. Sim. Minha outra estudante, então é médico. O Raul, ele é médico. A questão de África sobrevalorizar-se é isso. Sobrevalorizar-se. A questão do... Ele se referiu ao etnocentrismo, né? No caso, a Europa insiste em manter uma certa influência política, econômica nos países do continente africano. Eu acho que ele quis fazer esse tipo de análise aí. Exatamente. As próprias medidas que muitos países tomaram imitaram o Ocidente, né? A Europa continua a exercer uma grande influência no continente africano. É bom, essa cooperação é boa, né? Mas em algum momento não podemos copiar modelos europeus, não é? Porque não são aplicáveis para nós, não são. Vamos falar dos lockdowns, por exemplo. Então, em algum momento o lockdown, que é o confinamento rígido, não é? Ao mais alto nível, por conta de que não há como sustentar as pessoas em casa. Ele em algum momento não é aplicável.
Então, em algum momento, nós copiamos coisas que modelos que não servem para o continente africano. Então, sim, sim. Então, a África exerce influência, mas a África também, a Europa também precisa, isso para dizer que a África precisa da Europa, a experiência, não é? Mas em algum momento há excessos nos modelos, ao copiar modelos europeus que não são aplicáveis para a África. Tem que adotar próprias medidas próprias que adequam-se à sua realidade. O distanciamento social. Nós temos famílias na cidade, em certos bairros, que são 8 famílias ali que usam a mesma casa de banho, tipo favela, não é? É difícil mesmo que você imponha a rigidez no distanciamento social, mas nós sabemos que onde as pessoas vivem, portanto, é complicado manter o distanciamento. Se um fica contaminado, todos vão ficar. Então é preciso estudar estratégias meramente, genuinamente africanas para, por acaso, minimizar os efeitos desta pandemia. Muito bem. Doutor Mário, eu vou abrir a caixinha de perguntas e comentários aqui. Sim, sim. Certo? Nós temos aqui... Doutor Raul está confirmando que o doutor Daniel Thiago é professor universitário, político e é médico, né? Agora, Ana Luísa Ribeiro Lins... Ana Luísa Ribeiro Lins, ela pergunta como é a relação entre médicos e curandeiros? Inexistente. Não há qualquer tipo de relação. O médico nunca fala bem de curandeiro, né? Quer dizer, não se dá. Não há qualquer tipo de relação entre esses dois, né? Há certas práticas que os curandeiros fazem que o médico critica. Passar criança no lume, às vezes queima, e ele tem que ir atender queimaduras de uma criança que queimou no lume, né? Então, queimou no lume? Há umas práticas de passar a criança no lume em algumas tradições africanas. E aquilo pode queimar a pele. Queimar. Há umas certas tradições africanas. São tantas. Sim. Delas já é. Então, em algum momento queima. A criança queima a pele. Naquele processo de passar pelo lume. E aí o médico logicamente não vai gostar desse tipo de coisa. Então a relação, respondendo à pergunta, é inexistente. Não há qualquer tipo de relação entre esses dois aí. Essa é a resposta. Não existe. Muito bem. Olha, navegando um pouco sobre a cultura, a gente começou pela saúde, mas assim, nós temos uma identidade muito grande e essa identidade começa pelo idioma. Nós falamos português, não é? A língua portuguesa. No nosso caso aqui, nós falamos a língua portuguesa, mas temos, segundo a nossa historiografia, os idiomas dos povos indígenas, né? Aqui no Brasil. Sim. Então, nós temos aqui mais de 100 idiomas, isso. Tendo a língua portuguesa como a oficial. Como é aí em Moçambique? E aproveite para comentar sobre a presença, essa colonização portuguesa europeia, porque vocês conseguiram a independência faz pouco tempo, eu acho que em 1970, né? E 75. 75. Pouco tempo, né? Mais de 300 anos de colonização portuguesa em Moçambique. Quase 500. Quase 500 anos. Sim, de colonização, não é? Sim, pronto, mas aí no Brasil é português, mas falado, né, essas línguas. Então, em Moçambique são línguas, existem várias línguas, 20 e tal por aí. Cada região tem a sua própria idioma. É possível alguém falar, eu não perceber. Né? A única língua que nos une é português. É muito normal, não é? É muito normal.
alguém falar do norte, Macua. Tem Macua, por exemplo, de Nampula. Alguém fala Macua e eu não entender nada para estar vindo daquilo que ele está falando. Isso dificulta a relação médico-paciente, por exemplo? Em algum momento pode dificultar se o médico ir escalado para ir trabalhar lá, porque há pessoas que não falam português, só falam aquela língua, não é? Então aí pode ser que dificulte essa relação entre o médico e o paciente, né? Possivelmente se exija o quê? Que se exija o tradutor, não é? Se for necessário para entender, de facto, o que se passa com o paciente. Mas, de facto, temos muitas línguas. Isso é coisa de África, né? Muito bem. Menos de 30, ou por aí, cerca de 30 línguas, né? Então, mas a única língua que nos une é o português, mas nem todos falam português. Nem todos falam português, né? A vasta população não fala português, né? Então, como é esse trabalho que o senhor desenvolve aí em Moçambique com a doutora Carol? Mas antes do doutor Mário comentar, vamos abrir mais uma questão aqui. Aqui, ó. Pronto, exatamente isso. Doutor Raul. Mário, fale sobre o lindo trabalho que você tem em Moçambique. Sim. Aprofunde um pouco mais. Exatamente. É um trabalho que já começou há bastante tempo, né? Já lá vão quase mais de 10 anos. Então, nós seguimos as crianças de baixo peso, né? Qual é o desempenho das crianças baixo peso no exercício físico, na habilidade física, no desenvolvimento neuromotor, né? Até que ponto a criança que nasceu baixo peso pode render menos ou mais quando for jovem ou quando for mais criança? Será que o baixo peso exerce influência? Por que a criança nasce baixo peso? Vários fatores. Desnutrição, não é? Algumas patologias que a mãe pode passar por elas durante a gravidez. Então, que consequências? Os estudos já feitos dizem que as crianças baixo peso apresentam menor desempenho motor quando comparado com as normais. Então, nós encontramos isso nos nossos estudos em Moçambique. Daí que, neste momento, estamos a fazer a intervenção para ver até que ponto o exercício físico pode minimizar os efeitos desse baixo peso, né? Portanto, o professor de educação física pode ter na aula 20 alunos. Alguns descoordenados ou com problema de coordenação motor. Pode ser o motivo seja baixo peso, né? Mas como o professor não pode andar a perguntar baixo peso, nem precisa. Então, pode ser esse o motivo que leva a criança a ter menor desempenho. Então, no geral, nós acompanhamos o crescimento e o desenvolvimento da criança. E a partir da atividade física, nós tentamos intervir para ver até que ponto podemos reverter o cenário, né? Sim, fazendo o treinamento, a gente vê que alguns estudos provam que fazendo o treinamento, essa criança, antes de uma certa intervenção, tinha menor desempenho, depois de uma intervenção, melhora o desempenho, né? Pode chegar a ter o mesmo desempenho com a criança que nasceu normal. As palavras, não sei se consegui fazer chegar a mensagem. Não, chegou. Agora, eu fiquei com uma dúvida, mas eu vou perguntar mais uma vez. Antes, eu quero registrar a presença de Simone Castro e de Dr. José Tadeu. E tem uma pessoa aí que está se identificando como seu estudante, né? O senhor pode ler aí. É o Júnior. Obrigado pela presença. É um bom amigo. Coisa boa. Que prazer, né? Que prazer em tê-los aqui, todos vocês. Mas, doutor Mário, veja, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais sobre o impacto desse trabalho que vocês fazem, relacionando com produtividade escolar, com aprendizagem. Sim.
até que ponto a criança, por exemplo, a educação física pode exercer influência na aprendizagem de uma certa criança. Aí já teríamos a interdisciplinaridade, né? Entre matemática, geografia. Esse trabalho nós ainda não fizemos, né? Então, mas existem colegas que estão da minha faculdade que têm feito esse tipo de trabalho. Nós sabemos que ensinar a criança por meio do jogo é uma das melhores coisas possíveis para a motivação. A motivação que a criança vai ter usando o jogo. A educação física pode ser muito usada, portanto, para motivar a criança a aprender mais. Nós sabemos que a criança, quando é envolvida em situações desafiadoras, aprende mais do que quando você exige ela fazer contas rigidamente. Portanto, a criança fica cansada, estresse e desmotiva-se. Então, a educação física pode ser mais usada do que está sendo, né? Nós sabemos que a educação física é como aquela cadeira chata, só serve para pôr as pessoas a correr, a pessoa só chega a dar a bola, joguem, mas a educação física pode ser usada mesmo, portanto, mesmo para motivar a criança para as outras disciplinas, né? Então, esse não é o nosso foco, né, de trabalho. Sim, o nosso foco é o crescimento e desenvolvimento da criança, dado a grandes níveis de desnutrição que a África, Moçambique apresenta. E as grandes questões é que uma das grandes razões para a criança nascer de baixo peso é essa desnutrição. Olha, doutor Mário, veja bem, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Eu trabalho em escola pública, não é? E na minha escola, nós já fizemos uma campanha de donativos para ajudar estudantes que passavam ou passam dificuldades em seus lares. Inclusive, nós fizemos um evento na nossa escola, tipo um aulão onde, para participar do aulão, os alunos levavam 1 quilo de alimento não perecível. Esse aulão foi em homenagem ao cientista Josué de Castro e ao doutor Raul Manhães de Castro, que são as nossas referências na nossa escola quando se trata de combate à fome, à miséria, à desnutrição, à promoção da igualdade social. São nossas grandes referências. Agora, veja bem, a gente sabe que essas atividades elas são paliativas. Aqui, elas não resolvem. Políticas públicas são fundamentais, políticas públicas governamentais. Como é que o governo de Moçambique executa, coloca em prática políticas governamentais que tragam efeitos positivos para esse trabalho que o doutor vem fazendo aí com a doutora Carol? Sim. Portanto, ainda não... A questão de extensão, aí já estamos a falar da extensão. Então, tem que haver muito mais trabalho para sensibilizar o governo. Sabe, é difícil, leva muito tempo para os resultados de uma pesquisa surtirem efeito, né, para as pessoas aceitarem aqueles resultados, não é? Levarem a sério os resultados. Em algum momento, o pesquisador tem que fazer esse trabalho, mas a gente sabe como é que... estava a falar aí o professor que o ministro da Saúde não é médico, né? Porque a academia, em algum momento, não é o ponto forte do político, quer dizer, as coisas funcionam politicamente, né? Mas por confiança política, né? Agora, nós temos esse TPC de fazer esse trabalho, né? Essa iniciativa, tipo do professor Raul, do professor Luiz, né? De forma paliativa, mas é um exemplo, outros poder
podem seguir, né? Mas pronto, temos que falar da própria pesquisa em Moçambique, né? Não há assim muito incentivo para pesquisador, não é? Então, às vezes o pesquisador luta por si, não é? Então, na verdade, o trabalho de um pesquisador tem mais valor quando é aplicado, quando resolve os problemas da sociedade, né? Mas isso não é uma coisa que se resolve, fez o estudo, teve resultado e amanhã vai resolver, não. É uma coisa que tem que ser feita, é um processo muito longo, né? É a tarefa da universidade resolver isso, mas leva muito, muito tempo, né? Mas são questões como essas que nos põem a refletir, são desafios que o Sr. Luís está nos a colocar, não é? Que temos que começar a pensar nelas também, né? São grandes desafios, parece que são desafios, desafios, né? Sim, sim. Mas na verdade temos que aplicar o que nós os resultados da nossa pesquisa na população, mas por enquanto não é fácil. Os pesquisadores ainda têm que lutar muito, não é, para reverter também esse cenário, né? Sim, sim, sim. Mas, doutor Mário, veja, nós todos aqui estamos juntos na defesa da ciência. Exatamente. Na defesa da pesquisa, da universidade e da aplicação, da extensão desse trabalho extraordinário que pessoas como o senhor fazem, tá certo? Nós todos estamos no mesmo barco, na mesma corrente. Agora, tem aqui uma outra pergunta na caixa de comentários. Olha aqui, ó. Você tem ido à TV moçambicana falar de sua pesquisa? Olha só, doutor Raul provocando. Ele está querendo mais publicidade dessa pesquisa. É verdade. O professor Raul está a falar. É uma pergunta interessante, né? Mas a televisão moçambicana está preocupada com o entretenimento, está preocupada com a audiência, está preocupada com política, está preocupada com o que o chefe de Estado faz dia a dia. Muito pouco se preocupa com o que o pesquisador faz, não faz, não é? Então, a televisão está muito distante da universidade, não acompanha o que se faz na universidade, as pesquisas, só vai lá quando há um problema, vai reportar quando há um problema estudante, quando docente. Aí a televisão está lá, no logo. Então, tem a ver, não há apresentadores que estão interessados nisso, que tem um programa de chamar pesquisadores, irem lá, expor, não é? Então, estão preocupados com mais entretenimento, mais audiência, mais fofocas, aquilo que dá audiência, que dá mais likes, não é? Então, a pesquisa está muito longe, né? Nós temos muitas afinidades, né? Conheço o Brasil. É muita pena, né? Muita pena porque muita gente faz um trabalho interessante aqui e podiam muito bem ir expor na televisão e até despertar os políticos, né? Despertar aqueles que tomam decisões, né? Mas, infelizmente, é o que se vê. Não há o jornalista moçambicano, o apresentador moçambicano, o jornalista, não tem foco para a pesquisa também. A pesquisa é uma das coisas mais esquecidas, como acontece aí no Brasil, né? Aqui em Moçambique pior ainda. É verdade. Doutor Mário, são 16 horas e 4 horas da tarde e 55 minutos, tá? Daqui a 5 minutos a gente encerra esta live. Eu quero deixar claro para as pessoas que nos acompanharam, mesmo aquelas que entraram depois, que esse material vai ficar gravado. Eu vou depois
fazer um repasse, aqui a gente chama de, a gente vai transformar isso aí, esse conteúdo, fazer uma transição do Instagram para o YouTube, para que possa ter um compartilhamento maior, tá certo? Quando a gente fizer essa transição, eu passo para o WhatsApp do Dr. Mário e quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Antes de lhe passar para as considerações finais, eu acho que a gente pode, Dr. Mário, intensificar, é uma sugestão, esse trabalho que a gente está fazendo agora. Aqui tem professores, aqui tem ativistas digitais, aqui tem doutores, muita gente, tem estudantes aqui. Cada um de nós, ao fazermos um trabalho como esse que estamos fazendo agora, a gente vai chegando a cada vez mais pessoas. Aqui no nosso vídeo tem 25. Quando a gente fecha a transmissão, passaram 50, 60, 70, 80 pessoas. E quando a gente compartilha, a gente chega a 100, 150, 200, 300 pessoas. Então, esse conhecimento, ele cresce de forma exponencial. Não é fácil romper a barreira da mídia corporativa, mas com esse trabalho de garra, de luta e de muita determinação pela mídia digital alternativa, a gente pode chegar longe. Meu querido Dr. Mário, te amo. Eu lhe passo a palavra para as considerações finais. Trago aqui uma última pergunta do Dr. Raul. Ele está perguntando sobre o professor Prista. Aproveite e mande um abraço para todos os moçambicanos, os brasileiros, pernambucanos, todos aqueles que prestigiaram esse momento extraordinário e histórico. Dr. Mário, com a palavra. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. A Graça, a minha estudante, está aí. Boa noite, Graça. Chegou tarde. Sim, agora, o Prista está bem, eu estive com ele, estamos a fazer esse artigo juntos, está tudo bem com ele, está tranquilo. Pronto, agradecer a todos os estudantes que fizeram o esforço, né? Do meu lado, conseguiram entrar. Outros têm problema de net, em alguns lugares, possivelmente tenham dificultado. Agradecer a todos, né, professor Raul, todos que estão aqui a acompanhar a live, as perguntas que fizeram, né, professor Luís pelo convite, professora Carol, não é, minha parceira, né, já agora, a Isabel que está aí. Então, agradecer essa oportunidade de ter estado aqui a falar sobre Moçambique. É uma conversa histórica, né? Espero ter ajudado a elucidar algumas dúvidas, não é? E sempre que possível estou disponível para qualquer coisa e conto com vocês também, não é? Com a ajuda de todos para crescer, não é? E, afinal somos todos bebês, precisamos de crescer e andar, né? Agradeço, obrigado mesmo de fundo do coração. Estamos juntos, acompanharam a live, obrigado. Sim. Isso. O Dr. Raul gosta de dizer que o amor maior é o ágape. O ágape. Não é? Sim. Aquele amor que vem do grego, é o amor maior. Esse trabalho que vocês fazem aí, o senhor, a doutora Carol, os seus estudantes, o que o Dr. Raul faz, e tantos profissionais fazem com tanta dedicação e tanto amor, é uma entrega por este amor maior. E a gente só pode sentir orgulho disso e não desistir nunca, nunca. Exato. Dr. Mário, muito obrigado por este presente. Muito obrigado. Um forte abraço virtual no senhor, na sua família e em todo o povo de Moçambique. Quando eu viajar, um dia, eu quero ir a Moçambique, lhe dar um abraço pessoalmente. E quando vier ao Brasil... mais voltar, não vai querer mais voltar. Tem que vir a Moçambique. Sim. Tá bom, muito obrigado. Boa noite, o Jokes, todos amigos brasileiros chegando aí. Sim, bom, muito obrigado. Muito bom. Então, espero por si em Moçambique um dia, né? Tem que vir a Maputo. Se Deus quiser. Moçambique é muito grande e vasto. E quando vier ao Nordeste, a Pernambuco, não esqueça de nos procurar. Eu moro aqui bem pertinho do litoral. Gaibu, Porto de Galinhas.
para a gente tomar uma cervejinha à beira-mar. Praia de Porto de Galinhas.